Olá, boa tarde, boa segunda-feira. Bem-vindo aqui às Conversas do Bani e como é ótimo ter-te aí desse lado. Um olá grande a quem está aqui a ver em direto do Facebook e um olá também muito grande a quem está aqui ou quem vai ver aqui em diferido através do Instagram. Pois é, temos estas plataformas que nos ajudam a quebrar as distâncias e a estar aqui convosco sempre mais um bocadinho para falarmos um pouco de alguns assuntos que até acho pertinente. Não sei se reparaste no nome ou no título que eu dei a este direto, mas eu vou-te confessar uma coisa. Antes assim de entrar assim no tema, vou-te confessar uma coisa. 10 minutos antes de começarmos aqui o direto, que hoje atrasei-me um bocadinho também, isto realmente, se calhar, vou começar a mudar um bocadinho a hora do direto. Isto com um horário de verão, não é? Assim, um horário maior, a gente estica sempre o trabalho até mais tarde e depois acabamos por estar assim a correr mais em cima assim do tempo. Queremos fazer muita coisa, então eu quero fazer muita coisa e depois acabo sempre por esticar um bocadinho a corda. Mas estava-te a dizer que 10 minutos antes de começarmos aqui o direto, eu alterei o título aqui do direto, tanto que nem tive tempo para mudar o post do título, porque achei que fazia sentido eu falar aqui hoje de outra coisa. Por norma, eu estou mais alinhada naquilo que quero falar e depois diria, não, falo para a semana, mas não, quis mesmo tocar neste assunto porque também calhou em conversa com uma cliente tocarmos neste assunto, até foi ela, e acabei por achar muito interessante, porque se calhar as dúvidas ou os receios ou as situações em si também podem ser a tua dúvida, a tua situação, ou se calhar já presenciaste assim alguma experiência destas ou já a viste alguma. Então, o título hoje do direto, quem está aqui no Facebook a ver em direto ao Facebook vai ver o título, porque está a passar em rodapé, mas eu vou ler aqui para o Instagram. Há noivas que não estão no seu próprio casamento. Como é que é isto possível, não é? É verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de mais, espero que tenhas um excelente início de semana. Espero que esteja a começar da melhor maneira e que eu possa também ser uma inspiração para ti, para tornar assim o final de dia melhor, mas o início da semana ainda melhor. Então vamos mergulhar fundo aqui neste tema. Porquê? Porque estamos em épocas de casamentos. Já começaram, não é? Eu acho que agora todo o ano há assim, vai vendo sempre casamentos, seja em alturas mais de chuva, seja em alturas mais de primavera, ou seja, simplesmente em alturas de verão, que é o que habitualmente acontece. Mas estamos em épocas de picos e então julho e agosto são sempre aqueles picos do auge dos casamentos e que as quintas estão cheias e está tudo a acontecer. Muitas festas a acontecer, mesmo que não sejam casamentos, são os batizados, são as festas das aldeias, é tudo, é muita, muita emoção no ar, muita coisa a acontecer. E o que é que todas nós queremos? Estar bem nesses dias. Então, se forem dias especiais, que é o caso de um casamento, tem sempre assim um cunho muito mais forte, é uma entrega muito mais profunda. Porquê? Porque exige muito tempo de preparação, exige uma grande entrega, exige, se calhar, a nível emocional, uma gestão muito maior, quando é, principalmente o nosso próprio casamento ou de alguém muito próximo. Então, eu, vou-te contar aqui uma história, mas também vou falar um pouco da conversa que eu tive com a cliente e que me levou a falar disto. Já agora um beijinho aqui grande para a Sandra, que está aqui em direto também do Instagram. Sandra, deixa aqui um olá, se quiseres. Hum, então, eu estava a falar com a cliente e já estava a despedir, ela veio fazer uma das últimas provas e ela estava-me a dizer que está com receio, porque foi-lhe proposto, ela ter uma maquilhadora no dia do evento, no dia do casamento, não é o dela, mas é de um familiar muito direto, e então estavam a combinar e precisavam de saber o número de pessoas que queriam ser maquiadas, nesse dia.
E ela estava a dizer que se calhar ia dizer que sim, mas estava com muitas dúvidas, e estava com um bocadinho de tendência a dizer que não, estava com vontade de dizer que não. E nós dizemos assim: "Fogo, então tem a oportunidade de ter alguém a maquilhar, alguém profissional, não é?" A gente: "Oh, maravilha, vamos ficar e vamos deixar." Eu que supostamente, se calhar tu ou até eu iríamos optar, tanto que eu questionei-a o porquê dela não querer. Então ela, disse-me que ela sente-se, não gosta muito de se maquilhar, não gosta muito do exagero da maquilhagem, usa coisas muito suaves e que tinha receio para o evento que é, para a dimensão que está a ter, não a nível de pessoas, mas a nível de detalhes, estão a apostar muito fundo nessas coisas, nota-se que são pessoas que querem que o dia ainda seja mais bonito ainda, estão muitas coisas a acontecer e ela percebeu que se calhar toda a gente vai estar assim com um nível muito elevado. Não quer dizer que ela não vá bem, vai muito bem com toda a certeza, mas o que é certo é que ela tem receio que não se sinta ela mesma. Então ela já está a pôr em causa levar a própria maquilhagem dela e a maquilhadora, utilizar a maquilhagem que ela leva para ser ela então a maquilhar. E isto para dizer o quê? Vou-te contar uma história e depois isto fez-me logo lembrar outras situações. E fez-me lembrar um casamento que eu estava como convidada, em que isto acontece muito e e eu às vezes sou um bocadinho crítica, não é por mal, mas, não é criticar a pessoa em si, mas tenho pena, de certa forma, que assim aconteça. Mas porquê? Uma altura que eu fui a um casamento e eu só conhecia, só tinha ligação, mais forte com um dos noivos. O resto da família, o resto das pessoas todas eu não conhecia na festa. E eu nunca tinha ido para aquela zona. E havia 2 igrejas lá e eu pus, não sabia que existiam 2 igrejas, e então coloquei a localidade e fui direito ao casamento. Quando cheguei, eu cheguei até com um bocadinho de antecedência, comecei a ver se via alguém conhecido, não vi ninguém, mas também acreditava que eu não iria encontrar ninguém, a não ser que encontrasse os noivos. Entrei e vi, não, não é aqui o casamento, não é este, de certeza, já deu para perceber que não é este. Não fazia sentido, percebi logo que não era. E então, também pela idade dos convidados e dos noivos. E então pensei, eu estou enganada. Mas depois disseram-me, perguntei a uma das pessoas que lá estava convidada daquele casamento, perguntei se havia outra igreja ou outro casamento a decorrer. E disseram que sim, que estavam 2 casamentos na mesma freguesia a decorrer e indicou-me qual seria o melhor caminho. E lá fui eu, e já cheguei, já tinha iniciado, a cerimónia, ou seja, a noiva já tinha entrado. Só que eu, quando entrei, como não cheguei assim muitas horas, não é? Fiquei cá atrás. Então andava a tentar ver, porque também não estava a reconhecer ninguém. E eu, caraças, pá, deixa-me ter a certeza se estou no sítio certo. Lá eu esperei, e não tenho ângulo para o noivo, mas tenho ângulo para a noiva. Então começo a olhar muito seriamente cá atrás, quase ao fundo da igreja, e começo a achar que também não estava no casamento certo. E isto foi durante, para aí, não estou a mentir, uns 5 minutos, a tentar dissecar aquela noiva. Eu acho que eu estava mesmo quase hipnotizada, quem me disse, devia estar a achar estranho, mas eu estava mesmo literalmente a focar-me na noiva, para tentar reconhecer, a noiva. O noivo eu não conseguia ver, porque se eu visse o noivo eu percebia se era ou não, mas a noiva eu não consegui perceber, quem era. A pessoa virava-se, às vezes até olhava um bocadinho de lado, olhava para os meninos das alianças e eu cada vez mais achava: "Não estou no sítio certo". O que é certo é que fiquei ali, porque sabia que o outro não era. A terra não tinha mais sítios para onde ir e fiquei ali ao fundo e pensei: "Bom, alguma coisa vai acontecer". No final, está as pessoas a sair, estamos à espera dos noivos, que eles acabassem de assinar, e aí eu pensei: "Bom, é agora que eu vou ver de frente os noivos quando saírem". Quando os noivos realmente saíram, eu percebi que estava no sítio certo, mas a noiva estava irreconhecível. Não estava feia, não é isso que eu quero dizer, mas não estava ela.
ela acabou por não ir ao próprio casamento. E eu houve uma altura que eu pensei assim: "Bom, se ela mais tarde vai ver estas fotos, vai pensar que não era ela no dia em que se casou". Claro que vai sentir que era, não é? Mas o que é certo é que tornou-se uma pessoa irreconhecível. Claro que toda a gente quer ir bonita, claro que ela devia de ir maquilhada, como é óbvio, mas transformar-se em algo que não é nosso, ou que não cola com a nossa imagem, não tem a ver com o nosso estilo. Quando uma pessoa tem alguma identidade, se é estranho, a não ser que a pessoa queira mudar, mas para isso vai haver uma mudança contínua ou continuada. Não vai haver uma mudança só naquele dia, porque é aquele dia e depois voltamos ao normal. Claro, estamos vestidas de forma diferente, provavelmente nunca mais vamos vestir daquela maneira, se tudo correr bem, não é? São projetadores correr bem, mas, olá aqui a quem está no Facebook. Obrigada, obrigada. Mas o que é certo é que quando nós não sabemos exatamente o que é que queremos, qualquer coisa nos serve. E deixar isso nas mãos de terceiros e de estranhos, que era o que a minha, que foi ao encontro da conversa que estava a ter com a minha cliente, foi o medo que ela tem de deixar isso nas mãos de quem não a conhece. Claro que a pessoa vai ser completamente profissional, vai fazer uma maquilhagem deslumbrante e não me meto qualquer dúvida disso. Então, para o patamar que aquele casamento está a ter, de certeza que contratar uma das melhores profissionais que conheciam. Mas o que é certo é que nós depois temos receio, quem sabe muito bem o que quer, ou como se gosta de ver ao espelho, vai acabar por ter receio que a sua imagem seja deturpada e que se crie ali um pouco de Barbie. Isto, por exemplo, eu vou-te comentar, por exemplo, como é que estava, a noiva desse casamento. A noiva é uma pessoa das pessoas mais simples que eu conheço, a nível de vestir, de estar, de tudo. Muito simpática, muito tímida, muito querida, muito discreta, super, hiper, mega discreta. Mesmo em festas que ela foi a casamentos em que eu também ia, muito simples, mesmo ela os vestidos dela de festa, muito discretos, muito simples, vestidinhos até curtos, ela até eu acho que nunca a vi de vestido longo. Isto para dizer que e depois maquilhagem, eu acho que ela às vezes nem se maquilhava ou se maquilhava era muito, muito, muito discreta, nem parecia que tinha maquilhagem. E naquele dia e ela usava óculos. Naquele dia ela não tinha óculos, por isso é que também demorei tempo a processar, porque eu nunca a tinha visto sem óculos. E estava extremamente maquilhada, estava com uma maquilhagem muito, muito berrante. É que podia ser um esfumado, uma maquilhagem até um bocadinho se calhar pesada, mas que ficasse até bonita, pronto. Que se notasse que era ali um bocadinho o o elaborado demais, mas que poderia dar ali um ar também, um equilíbrio, digamos assim, mas ali não, estava colorida, acho que era azul a maquilhagem, não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com a pessoa, parecia outra identidade. Eu não a reconheci, ainda hoje, se eu vir fotos, não é ela, não é ela. Podia ser a irmã dela, se me dissessem que era a irmã dela que estava a casar, ela não tem irmãos, mas se me dissessem que era uma irmã dela, eu acreditava, não acreditava que era aquela pessoa que eu conhecia. E isto serve para ti, que se calhar podes estar convidada para um casamento, entretanto, pode ser até o teu próprio casamento. Por mais que uma pessoa queira que esse dia seja marcante, e vai ser marcante por muitas coisas, pelo ambiente, pelas pessoas que lá estiverem, pela, pela emoção do dia, e é importante também escolhas as pessoas especiais para aquele dia e que te acompanhem nesse momento, mas também é importante que tu própria vás ao teu casamento ou a uma festa. A não ser que haja um propósito ou um tema, uma temática em que, imagina, vou para o Halloween e vou mascarada de qualquer coisa, existe uma temática, ou se eu for a uma festa e haja ali um tema subjacente, vamos todos com esse propósito e esse registro. Mas aqui não é o caso, é o caso de nós querermos mostrar,
que estamos muito bonitas, está tudo muito bem e é ótimo que assim seja. Mas tu podes tornar o potencial ao máximo, o teu potencial ao máximo, através da roupa, através dos acessórios, através da tua imagem, a tua postura, a forma de tu estares, a forma de tu falares, a forma de comunicar e também, sim, através da tua maquilhagem, do teu penteado, do teu cabelo, da cor que tu utilizas para o teu cabelo e tem de fazer sentido para ti. E não coloques isso na mão de uma pessoa, principalmente uma pessoa que não te conhece. Porque uma coisa é alguém que a gente já conhece, que percebe se tem a ver connosco ou não, essa pessoa até pode dar algumas sugestões ou dicas, até que nos valorizem, que nós às vezes nem vemos ou nem temos essa noção, porque estamos às vezes num registro muito contínuo e que a pessoa ousa. Por exemplo, foi, acho que foi quando eu fui a um casamento de uns amigos, penso que foi, que a minha cabeleireira, das minhas cabeleireiras, me disse ou fez uma sugestão que gostava que me alterasse aqui a cor do cabelo. E tudo bem, mas ela conhece-me e ela fez uma alteração, sabendo que eu não queria fugir muito aqui aos meus tons, mas ela alterou um bocadinho os tons, mas sem deixar de eu ser eu mesma. Que é de valorizar, dar mais luz ao rosto e essas coisas todas, mas sabia até que ponto ou até onde deveria de ir, para eu não perder aquilo que faz sentido para mim neste momento. Porque à medida que uma pessoa vai trabalhando, ou vai trabalhando a imagem, ou vai percebendo o que é que ao longo do percurso faz sentido, o que é que eu quero transmitir, o que é que eu quero que os outros sintam quando me veem, e eu próprio, o que é que eu quero sentir quando estou em frente ao espelho, ou aqui atrás deste ecrã que tu estás-me a ver, eu não te vejo a ti, mas tu estás-me a ler, tu estás a ver, olha, a Sofia já podia cortar o cabelo, olha, podia fazer assim um look mais leve, e é normal eu fazer isso, depois da praia, habitualmente, mas hum, o que é certo é que tu estás a fazer a dissecar tudo o que vês. E o mesmo acontece às outras pessoas que fazem contigo. Agora é assim, isso incomoda-te? Sim ou não? Se não incomodar, está tudo bem. Se incomodar é o porquê te incomoda. Será que não tens assim tanta certeza nas tuas escolhas, nas tuas opções? Será que andas em tentativas à espera de encontrar o que é que encaixa mais em ti, o que é que faz mais sentido? Então isto serve um pouco para pensares nesta época que está cheia de festas, cheia de casamentos, cheia eh, de bons momentos, até de sunsets, na praia com os amigos. Pensa o que é que faz realmente sentido teres, te apresentares, a forma de estares, mas para que não deixes de ser realmente tu mesma, mesmo que momentos sejas mais discreta, outros mais elaboradas, mas que a tua imagem seja um reflexo da tua identidade. E que uma pessoa diga, tem tudo a ver com ela. Tem tudo a ver com ela. Está gira, mas tem tudo a ver com ela. Ai, que engraçada, nunca a tinha visto com este registro. Mas fica-lhe bem, fica, está espetacular. E isto também serve, por exemplo, aquelas pessoas que tudo pode ficar bem. Também tive uma cliente dessas, em que tudo ficava bem. Tinha um corpinho espetacular, mas é uma pessoa discreta. E não quer coisas que se veja o decote, não quer coisas que sejam transparentes, não quer isso. Mesmo que outras pessoas já tivessem influenciado a isso. Porquê? Porque aí ela podia usar e a mim não, porque não me ia ficar bem. Mas aí ela fica. Então, se ela fica, ela pode usar. E estamos a esquecer porque é que faz sentido. Se a pessoa não gosta, não tem a ver com ela, não faz sentido. Não faz sentido. E então eu queria te chamar a atenção para esta situação, porque há coisas que realmente ficam muito bem com outras pessoas, ficam espetaculares, e contigo também vão ficar espetaculares, mas com outros registros diferentes e com outra roupagem e visual diferente. Eu vou aqui olhar, como isto não estava assim bem no alinhamento, eu falar disto,
vou só ver se não estou a esquecer nenhum pontinho que tenha assinalado para falar. Hum, sim, tenho aqui uma coisa também muito importante para dizer. Pois é, mas antes de mais, digam aí só se sim ou não, para vocês também não estarem a escrever, muito tempo, mas comentem aí, por exemplo, no Instagram, aqui no Facebook, depois é mais fácil, se já tiveram, assim, alguma situação em que estiveram numa festa e que viram alguém que estava completamente fora do contexto dela e até se sentia que a pessoa se calhar até nem estava assim tão bem, no sentido de se sentir à vontade, porque realmente às vezes estar, a vestir-se ou não estar identificada com aquilo que está a usar. E o mesmo acontece, por exemplo, com o sapato. Há pessoas que me dizem assim: "Bom, é casamento, tem de levar um sapato alto ou de agulha, ou um estileto, ou qualquer coisa, e não dá, eu não posso levar para plataforma porque se calhar não fica bem ou não". Não, eu costumo dizer: "Não adianta ter um sapato bonito se eu vou andar a coxear". Portanto, toda a postura, tudo aquilo que nós fazemos tem de fazer sentido. Se não faz sentido eu usar estiletos, e eu não uso, porque para mim acho que é muito desconfortável e cansa-me o pé, mas se outras pessoas faz sentido, ótimo. Eu admiro andarem com aquilo super alto, super elegante, super fininho, e está tudo bem para aquelas pessoas que conseguem e têm a ver com elas. Agora, para quem não tem a ver, para quem não vai ficar confortável, isso nota-se depois no corpo, na postura, em tudo. Não adianta, não adianta. Ai, este solinho aqui, tão bom, tão bom. Então, estava-te a dizer que agora, assim, quase aqui no finalzinho aqui da nossa live, estava-te para dizer que eh, tenho recebido uns comentários muito, muito engraçados. É assim, mais do que engraçados, têm sido assim profundos também, porque acho que fez as pessoas refletirem um pouco também sobre aquilo que eu escrevi. Mas coloquei hoje um post nas redes sociais, ainda não viste, toca aí espreitar depois aqui do direito, não agora, não agora. Com o vestido, no final do evento no Rio Douro, o fotógrafo foi tirando fotos, do que estava a acontecer, não é? E as melhores fotos são aquelas que às vezes a gente não faz aquela pose tradicional e eu gosto mesmo é dessas, que são captar momentos. E esses momentos merecem e devem ser especiais. E também serve para os noivos começar a pensar nisso e cada vez mais há isso, que é deixar de fazer aquelas fotos chapa 5, como se costuma dizer, de agora mete a perna aqui e agora virem-se ali, completamente artificiais, criem momentos de puro genuíno, de momentos bonitos, mesmo que vocês, quando olharem para aquilo outra vez, se deliciem, sintam que estão a viver outra vez aquilo. Porque aquelas imagens muito plásticas, muito feitas, muito. hum, Nem sei bem o que é que. Indiferentes, aquilo não diz nada, é oco, é vazio, é só uma imagem de duas pessoas, não transmite sequer emoção. Hum, Tentem não fazer esse tipo de registros, porque é completamente impessoal, não diz nada de vocês. E então, esse registro do barco e essa foto que eu partilhei hoje, hum, transmite muito aquilo que eu estava a viver ali naquele dia. Era o final do dia, era a descompressão. Eu não estava nada nervosa, sou sincera. Tive um mês antes a estressar um bocadinho, mas naquele dia estava a viver o momento. Tirei tudo para cima e disse: o que tiver de acontecer, vai acontecer. E foram momentos muito, muito bons, muito, muito intensos, maravilhosos. Aquelas pessoas, criou-se ali uma energia contagiante, foi delicioso. Olha, está aqui a Cláudia, olá Cláudia, a Cláudia esteve lá. Criou-se um ambiente maravilhoso, maravilhoso mesmo. E então aquela expressão, aquilo que eu estou a transmitir naquela foto, ou pelo menos que as pessoas têm sentido quando olham aquela foto, é disso mesmo, é uma mistura de muita coisa que aconteceu comigo. E ter a roupa que te faz trazer ao de cima toda essa emoção, essa vivência e esse sentimento, quando nós estamos conectadas também com o que vestimos, faz todo o sentido.
faz ainda mais sentido. Então é importante que a roupa não é só roupa. Já lá vai o tempo em que a roupa era uma conjugação de tecidos ou um aglomerado de tecidos ou tecido cozido em determinada maneira que servia ao propósito só de tapar do frio, nos proteger, nos salvaguardar, ou dos estratos sociais. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia é muito mais do que isso. Nós temos roupa, ah, e ofertas aí à descrição, com preços irrisórios, com preços muito acessíveis. Temos a moda a chegar a todo lado, chegar às massas de uma forma também exagerada, que acaba por se perder a conexão das coisas. Não se dá tanto aquele valor, não é? Porque temos tudo tão fácil que descartamos também mais facilmente. Mas hoje a roupa, pelo acesso que nós temos a estas coisas, acaba por ainda pedir que tu te conectes mais, porque a possibilidade de teres alguém com roupa igual à tua também é muito grande, porque o acesso é a todos, ou praticamente todos. Por isso, usa realmente aquilo que faz sentido para ti. E se tu não sabes bem o que é que faz sentido, pensa um bocadinho. Pensa, abre o teu armário. Isto tem de ser um pouco de introspeção, porque a primeira coisa vem por dentro. Quantas vezes já te aconteceu ouvires uma música que não percebes nada da letra, não sabes a tradução, mas diz-te alguma coisa e dizes: "Pá, eu até gosto desta música, mas não sei o que é que ela diz, pode ser a maior barbaridade, mas eu gosto da melodia". E às vezes é isso que tu vais sentir com a roupa, mesmo que não saibas, ai, que aquilo não se deve usar com aquilo ou aquilo habitualmente dizem para não usar. Isso são apenas dicas e sugestões e serve o que serve. Mas é importante tu te olhes, claro, com ajuda e direção, se calhar é mais fácil, atalhas o caminho, se calhar irias demorar mais tempo a perceber algumas coisas, e se tiveres alguém a ajudar, que perceba, se calhar ajuda-te mais facilmente a chegar a essa conclusão, digamos assim. Mas abre o teu armário, vê o que é que faz sentido, vê se ainda te gostas de ver com as peças que tem, as cores, há muita coisa, muita coisa. Porque é que não gostas de ver determinadas coisas e porque é que outras gostas? Será que gostas mais de roupa cintada e afinal estás a usar peças que nem são cintadas e nem percebes bem porque é que não gostas daquilo? Há realmente pontos que te podem valorizar muito mais e de forma consciente ou inconsciente às vezes vais querendo eh, pegar num ou noutro. O que muitas vezes acontece é que temos muitas peças e às vezes dispares e que às vezes não têm umas a ver com outras, ou seja, não têm a ver todas com a nossa personalidade. E então, às vezes, começa a olhar com um olhar mais consciente para as tuas escolhas e o porquê que gostas mais de umas coisas e menos de outra. Por isso, pequenos passos fazem a diferença, as mudanças também são bem-vindas, nós precisamos, às vezes, de uma lufada de ar fresco. Eu costumo dizer às alunas ou às vezes aos clientes também, ou quando falo com alguém, às vezes o primeiro passo é, por exemplo, introduzir uma nova cor ou um apontamento de uma determinada cor. A cor faz maravilhas, faz maravilhas. Por isso, que tal agora com este tempo mais inspirador para passeios na praia, na natureza, na cidade, o que seja, ou em férias, por que não trazeres uma nova cor aí ao teu dia a dia e se calhar até te vais surpreender. Por isso, fica aqui a dica e a sugestão. Já sabes que isto, o que eu digo aqui, não são verdades absolutas, é uma opinião daquilo que eu vou sentindo que as pessoas me contactam, também vão partilhando comigo e que tem sido uma caminhada extraordinária e isto também serve para ti porque eu também caminho contigo aí desse lado e tem sido extraordinário ter-te aí sempre, ou muitas vezes, em direto ou em diferido, aí, porque é isso que vai fazendo sentido para mim também
e espero que também faça sentido para ti algumas das coisas que eu partilho. Fica bem, uma boa continuação de semana. Já sabes que a semana começa a segunda, se for comigo e com o banho. Espero que seja melhor ainda. Se ainda não viste a coleção Cristal, eu aconselho-te seriamente a ir ver. Tu tens o link nas plataformas, tens quase em todos os posts da coleção, tens lá o link direto. Vai lá, espreita, atreve-te a viajar comigo por esta coleção, a descobrir um pouco dos bastidores e das pessoas incríveis que estiveram lá, e uma delas está aqui a ver o direto. Vai lá, espreita e dá-me a tua opinião, porque isso também faz com que eu cresça, evolua e perceba aquilo que tu sentes quando vês peças minhas. Beijinho, fica bem e vamos vendo por aqui.